Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mônica Martins Figueiredo e esse é o canal do Rita, do Leblon, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia. E hoje a gente veio aqui refletir sobre um tema livre e eu escolhi para a gente conversar um pouco sobre o livro do André Trigueiro, A Força do Um, né? Uma ideia, um sentimento, uma ação, né? Por que eu escolhi essa reflexão para o dia de hoje? Porque eu acho que a pandemia nos trouxe uma coisa muito importante, que é que somos nós mesmos, né? Nos trouxe forçadamente para refletir sobre nós, né? Sobre o que a gente pode fazer nós mesmos, sem pensar num grande futuro, em algo a longo prazo, mas pensar no agora, né? E o agora está ligado com nós mesmos. E eu acho que essa é a hora onde a gente descobriu quanto somos fortes, né? E ao mesmo tempo adaptáveis, né? Quem é que no início ou no final do ano passado poderia pensar que isso aconteceria no mundo? Acho que ninguém, né? Ninguém podia imaginar que esse ano seria dessa forma no mundo inteiro, né? Ninguém podia imaginar, nem seria só aqui no Brasil, a gente não conseguiria imaginar isso, né? Então, essa quebra no caminho normal que seria, faz com que a gente tenha uma oportunidade de descobrir muitas coisas sobre nós mesmos, né? Eu mesmo fiquei surpresa porque imaginar que eu conseguiria ficar tanto tempo em casa, né? Quanto tempo, eu sou uma pessoa que gosta muito de pegar as pessoas, tanto tempo sem abraçar, sem beijar. E desacelerar, tanta coisa mudou, né? E eu acho que é um bom momento para a gente refletir sobre isso, né? Esse livro do André, ele tem vários capítulos, eu vou me ater aos primeiros capítulos, que eu já acho que é uma grande reflexão para a gente, para fazermos juntos. Mas eu convido cada um de vocês para ler esse livro, A Força do Um. É uma leitura simples, agradável, que eu acho que nos ajuda a refletir no que a gente pode fazer, né? Como o livro diz, uma ideia, um sentimento, uma ação, né? Que é a gente transformar a nós mesmos. E essa diferença que faz no mundo, a gente, essa pequeno grãozinho de areia, a diferença que a gente faz na psicosfera total. O livro começa com um texto que eu quero ler, que eu acho que é interessante. Diz o seguinte: a força embutida numa palavra que inspira e transforma quem a ouve. A força de um pensamento que robustece a alma e nos encoraja a fazer o que entendemos ser importante. A força de uma ação que te leva a sair da zona de conforto, modificando panoramas, expectativas, marcando positivamente a sua passagem pelo planeta. Jamais teremos a pálida noção da força que cada um de nós possui para transformar a realidade que nos cerca. A razão deste livro é compartilhar ideias e visões de um mundo que possam inspirar reflexões transformadoras. Se cada um de nós fizer apenas o que está ao nosso alcance, já terá sido um feito e tanto. Coragem. Estamos aqui exatamente para isso. Voltando ao que a gente leu junto aqui. A força embutida numa palavra que inspira e transforma quem ouve. Cada vez mais eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que fala. E principalmente ter amor no que fala, né? Muitas vezes a gente fala coisas porque a gente está aborrecido, irritado, está fora do centro. E a gente depois se arrepende do que disse e acaba causando um impacto grande
em nós mesmos, porque quando a gente fala, primeiro a gente causa um impacto em nós e depois nos que estão à nossa volta, né? E no André Luiz falava, né? Tá muito nervosa, irritada, vai falar alguma coisa que talvez não seja bom, toma um copo d'água, enche a boca de água para não falar. Então existem vários mecanismos para a gente não falar. Mas existe uma fala, um lugar de fala que eu acho que é super importante, que é o que o André fala aqui. A força embutida numa palavra que inspira e transforma quem ouve. Qualquer palavra do bem, qualquer inspiração, carinho, amor na palavra, vai inspirar quem é à sua volta, vai inspirar quem te ouve. E vai tirar a pessoa que está perto de você, às vezes precisando de um alento, do lugar mais difícil, da dificuldade, da tristeza, do desalento. E o André nos convida a pensar que você, eu, podemos ser essa voz de inspiração, de amor, de carinho. Depois ele complementa a força de um pensamento que robustece a alma e nos encoraja a fazer o que entendemos ser importante. Então é a questão da gente sanear o nosso pensamento, né? Colocar bons pensamentos dentro de nós, fazer escolhas que alimentem a nossa alma de boas coisas, que nos fortaleçam no amor, na paz, na tranquilidade. E é uma escolha, gente. Os nossos pensamentos são escolhas. Tem várias ferramentas agora, né? De meditação. Antigamente já existiam músicas inspiradoras, filmes inspiradores, livros inspiradores. Tudo isso alimenta o nosso pensamento, a nossa alma. Mas são escolhas, a gente precisa escolhê-los, né? E a gente precisa perceber que nem sempre as nossas escolhas são as melhores e que está nos alimentando da melhor maneira o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma. Então vamos escolher esses pensamentos do bem, alimentando-os com boas músicas, com meditação, com preces, com bons livros, com bons filmes. Vamos escolher a cultura do bem para alimentar a nossa alma, com alegria, com força, com amor, com tranquilidade. Outra coisa que ele fala a força de uma ação que te leva a sair da zona de conforto, modificando panoramas e expectativas, marcando positivamente a sua passagem do planeta. Essa é uma reflexão que eu acho interessante a gente pensar nesse momento, porque a gente veio antes da pandemia, de um redemoinho, né? A gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mal tendo tempo para respirar. E quando a gente faz essas coisas dessa maneira, às vezes a gente age sem pensar, né? A gente age no turbilhão, a gente age no instinto. E nós não somos mais pessoas de instinto, apesar de termos instinto. Nós somos pessoas de coração, de alma, de raciocínio, de inteligência. Então, vamos começar a tomar as nossas ações pensadamente. A pandemia, de alguma maneira, nos ajudou, né? Porque nos trouxe para dentro de casa, sozinhos, né? E nesse momento onde a gente fica mais conosco mesmo, a gente tem capacidade melhor de pensar. E esse pensamento pode fazer com que a gente consiga tomar ações futuras mais centradas, mais pensando no bem comum, né? Mais gerando uma vibração positiva, como o Edra fala aqui na nossa passagem por aqui. Eu quero muito dividir com vocês esse pensamento da pandemia, dessa nossa capacidade de transformar e de se adaptar, né? A gente não podia imaginar tudo isso que ia acontecer.
a gente não sabia o que ia acontecer, não imaginava o que ia acontecer. E era muito diferente de tudo que a gente fazia. E a gente se adaptou. Então, o ser humano, apesar dele não gostar muito de mudança, a gente é muito adaptável e às vezes a gente não percebe, né? E a adaptação faz parte de um processo de ação, né? A gente precisa pensar, refletir, maturar e agir e se adaptar a algo que é novo. E eu acho que o convite que existe pra gente agora é a gente fazer realmente a diferença nessa nossa passagem que a gente está aqui, como o André fala, marcando positivamente o nosso planeta. Eu começar a olhar de dentro para fora e ver o que eu posso mudar para que esse planeta onde a gente vive, o Rio de Janeiro onde a gente vive, ou São Paulo, ou Londres, onde quer que a gente esteja, seja mais positivo, seja mais amoroso, seja mais feliz. Feliz não no sentido da felicidade eterna, aquele que parece os anjinhos do seu lado. Não, mas a felicidade verdadeira, a felicidade do amor, do bem, né? De fazer o bem ao outro, né? De focar um pouco mais no outro ao invés de mim mesmo, sendo menos egoísta, sendo menos orgulhoso, estando mais aberto a aprender coisas novas, né? Ontem eu estava vendo uma palestra e estava se refletindo sobre isso, que a maneira que a gente tem para se desenvolver, para ser mais feliz, ser mais adaptado a um mundo melhor que a gente quer para nós todos, é a gente perceber que a gente não sabe nada do mundo. E para saber um pouco mais do mundo, a gente tem que estar aberto a esse conhecimento que começa em nós mesmos, né? Eu preciso me conhecer, saber quem é a Mônica, quais são os pontos fortes que a Mônica tem, porque com base nesses pontos fortes, eu vou conseguir apagar um pouco desse lado menos bom da Mônica. E quando eu falo da Mônica, nós todos temos laços fortes, temos pontos fortes. É uma questão da gente confiar na nossa visão de nós mesmos, não com orgulho ou egoísmo, mas um olhar interior, interno, um olhar, uma reflexão sobre nós e descobrir o que a gente tem de verdadeiro, de positivo, de amoroso, de bem, que eu posso transformar num bem comum, num bem de todos. Aí André fala, jamais teremos a pálida noção da força de cada um de nós possui para transformar a realidade que nos cerca. Isso eu tenho certeza. Mais uma vez eu vou voltar à pandemia. Ninguém tinha noção absoluta, nenhuma. No primeiro momento foi um pânico pensar na pandemia. E pensar que a gente ficaria em casa, que a gente estaria assim, estaria assado. Então a gente realmente não tem noção da força de cada um de nós. Mas se a gente olhar cada um de nós e fazer uma pequena retrospectiva do início do ano para cá, a gente vai ver o quanto a gente mudou. E quanto a gente é forte, e quanto a gente tem essa capacidade imensa de transformação. Essa nossa fortaleza pode fazer a vibração à nossa volta ser muito melhor, muito mais amorosa, muito mais carinhosa. E ele termina com uma palavra que eu acho uma palavra, como é que eu vou dizer? Uma palavra que dá medo, mas nos inspira. Ele fala, coragem. Estamos aqui para isso. Coragem. O que é coragem? Coragem é você puxar de dentro de você, reconhecer a sua força, perceber as dificuldades, os passos que precisa dar e dá-los. Seguir em frente, confiar que a gente pode construir um mundo melhor. Então vamos falar um pouquinho mais sobre alguns itens que o André nos convida a refletir no iniciozinho desse livro. Primeiro capítulo, ele fala a esperança é o combustível da vida, né?
Aí ele fala: sem esperança, vamos entorpecendo a alma. Precisamos acalentar a esperança, reconhecer que a vida é um eterno devir e tudo pode acontecer. A esperança demanda os cuidados diários de um jardineiro fiel. Cuide bem dela. Vou começar sobre o jardineiro fiel, né? Sempre que eu penso em jardim, plantação, eu me lembro do Marlio, né? Que o Marlio sempre fala muito sobre a nossa colheita, né? Que não tem jeito, a gente sempre vai colher o que a gente semeia, né? E o que a gente vai semear é uma escolha, né? É uma escolha, né? Às vezes a gente pensa, né? Eu não sei bem o que eu estou semeando. A gente sabe. E infelizmente ou felizmente existe uma reação nessa semeadura, né? E o que eu gosto de pensar, às vezes a gente pensa assim, plantou giló, vai colher giló, que é aquela coisa mesmo meio amarga, né? É fácil da gente pensar. E quando a gente não semeia nada interessante, uma coisa meio morna, sei lá, semeou chuchu. Tem coisa mais sem graça que chuchu. Pois é, né, gente? Vai ficar na vida morna, sem graça, comendo chuchu. Então, não só não semear a discórdia, a tristeza é importante, mas também semear o bem é importante. Buscar oportunidades de trazer ao ar, ao centro do mundo, ao centro de nossas vidas, coisas do bem. E isso é uma semeadura. E a esperança está baseada nessa semeadura, né? André fala: a esperança demanda os cuidados diários de um jardineiro fiel. Tem uma regra nessa semeadura? Não. Por quê? Porque cada um é diferente, né? A gente já descobriu isso, a gente não é igual. Então, eu tenho que descobrir em mim, Mônica, e você aí, onde quer que esteja, como é que você alimenta a sua esperança? Como é que você faz para alimentar dentro de si a certeza de um mundo melhor? A certeza de que a gente pode fazer a diferença. E essa certeza, essa esperança pode ser alimentada de várias maneiras. E aí eu tenho que descobrir a minha, né? Eu posso alimentar a minha esperança com bons livros. Eu posso alimentar a minha esperança trabalhando no bem. Eu posso alimentar a minha esperança ligando para um amigo que está precisando de ajuda. Eu posso alimentar a minha esperança sorrindo. Mesmo de máscara dá para sorrir. Sabe por quê? A gente não sorri só com os lábios, a gente sorri com a alma. Então tudo isso é esperança. E tudo isso está ligado a uma capacidade que a gente tem de ser amoroso. Essa sementinha está dentro do nosso coração. Ela foi plantada lá, junto com a esperança, junto com a resiliência. Mas precisa semear. Precisa tirar as ervas daninhas que não deixam o amor, a esperança, a alegria florescerem. Então precisa esforço. E é um esforço diário, de todo dia. A gente precisa sair da zona de conforto e se esforçar, porque a gente precisa alimentar a nossa alma de esperança. E a gente é capaz de fazer isso. Depois André fala sobre reinventar-se, né? Isso eu acho que é uma das coisas que a pandemia mostrou que a gente é capaz de fazer, né? É engraçado isso, né? A gente está dentro de casa, a gente está
distanciamento social, às vezes a gente vai trabalhar, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas, mas a gente está bem diferente do que a gente era antes. E a gente se reinventou. Isso é que é mais impressionante. Mas como é que foi essa reinvenção, né? Como é que foi a sua reinvenção? Você percebeu que para você começar a se reinventar, começar a se adaptar para esse novo normal, foi necessário você sair daquele lugar que a gente estava, ser menos resistente, querer menos planejar o futuro? Você percebeu isso? Que a gente precisou olhar muito para o presente, para o que a gente está vivendo, para se reinventar, se adaptar? E essa reinvenção é o que é necessário para a gente ser um ser humano melhor. Porque quando a gente se reinventa, a gente traz de dentro do nosso coração a nossa força interior. A gente olha para dentro e consegue perceber que a gente não quer ser mais aquela pessoa de antes. Porque aquela pessoa de antes não é feliz. Aquela pessoa de antes que não é paciente, por exemplo, ela não é feliz. E o que é a paciência? É alimentar a paz dentro de nós. E essa pandemia ajudou nisso. A gente pode até não ter percebido, mas a gente se adaptou a muitas coisas nesse momento. Isso mostra que a gente pode se adaptar muito mais como um ser humano, como um espírito imortal, se adaptando ao bem, ao amor, à esperança. A gente pode olhar para nós e perceber que a gente consegue se transformar, se adaptar, se reinventar, que isso está dentro de cada um de nós, essa força da reinvenção. E o maior exemplo é isso que a gente está passando, né? Quanta coisa mudou. Passa um pouquinho de tempo e pensa nisso. O que você mudou desde que começou a pandemia? Essa é uma boa reflexão. Outra coisa que no terceiro capítulo eu acho que é legal vocês pegarem pegarem para ler esse terceiro capítulo, que ele chamou de Viva Fernão Capelo Gaivota, que é a gente aprender, eu resumiria assim, a gente aprender a gente precisa aprender muitas coisas nessa vida. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe, né? Estudos mostram que quanto você é ignorante, você acha que sabe tudo, porque você ignora. Aí quando você começa a pesquisar, entender, estudar a vida, o matemática, o português, você vai descobrindo que você sabe muito pouco. E aí você precisa aprender mais, estudar mais. E esse exercício do aprendizado vai nos levar a uma caminhada de adaptação muito mais significativa. Mas o aprendizado, que ele pode ser em N caminhos que a gente possa escolher, eu sugiro que a gente escolha arrume um espaço na nossa agenda para aprender um pouco mais sobre o amor, sobre a nossa caminhada no amor, nosso aprendizado do amor, e que a gente separe um momento do nosso dia para trabalhar nesse amor. Porque a gente só vai aprender realmente quando a gente caminha, né? Quando a gente exercita. O aprendizado faz parte do processo da ação, né? Sei lá, se você pensar uma criancinha quando ela vai começar a caminhar, ela precisa aprender a caminhar, e para aprender a caminhar ela tem que agir na caminhada. E aí ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta. E o amor também é assim.
né? A gente às vezes tem uma visão de que o amor causa sofrimento. Causa. Por quê? Porque a gente não sabe amar ainda. E para amar, a gente precisa aprender. E a gente vai sofrer, inevitavelmente, com esse aprendizado. A gente vai cair, vai sofrer, vai ralar o joelho, o cotovelo, mas vai nos fortalecer nesse caminho do aprendizado, né? Então, o meu convite, eu acho que o convite desse capítulo é a gente perceber que sempre, qualquer momento da nossa vida, a gente tem capacidade de aprender coisas novas. E que a gente precisa colocar essa palavra aprender, o exercício da aprendizagem, com uma estrelinha, para que a gente possa ir mudando, aprendendo, evoluindo e descobrindo ferramentas para cada um de nós seguir em frente mais fortes, mais amorosos, mais carinhosos, mais pacientes, mais resilientes, mais felizes. O outro capítulo que é saneando a nossa psicosfera, André fala o seguinte: aquilo que somos essencialmente define a qualidade da nossa psicosfera. Quem busca o próprio equilíbrio se esforça para alcançá-lo, irradia uma vibração amorosa e acolhedora que interage com as psicosferas à sua volta. Todos podemos contribuir para um ambiente menos tenso, mais harmônico, mais pacífico. Façamos a nossa parte. A gente não pode falar de psicosfera, de harmonia, sem falar dessa tensão que a gente está agora, né? O mundo está tenso, né? Cada um com as suas opiniões, uma dicotomia, né? Eu sei isso, você sabe aquilo, você não sabe nada, eu sei tudo. E a gente discute o tempo todo, né? E a gente ouve muito pouco, né? A gente tá sempre... Eu vejo assim que esse momento agora parece que a gente tá sempre numa guerra, né? E a guerra é uma coisa que gasta a nossa energia, né? Essas discussões, elas vão minando a nossa vibração. A gente vai ficando pesado, né? E a gente vai criando inimigos, pessoas que eram nossos amigos e que hoje a gente descobre que apoiam o outro lado da política. A gente não fala mais com eles. Antigamente a gente conversaria, tentaria achar caminhos em comuns. E a gente tem esses caminhos. Não, a gente hoje se separa, né? A gente separa qualquer um que não tenha a mesma opinião que eu. E quando eu escolho ter só as pessoas perto de mim que têm a mesma opinião que eu não consigo pensar mais, eu não consigo me questionar, eu não consigo permitir mudanças, porque eu só ouço a mesma coisa. Isso não é saudável. Esse momento que a gente tá de um lado, outro do outro lado, um certo, o outro errado. Gente, caminho do meio. A gente tem que conseguir fluir em todos os lados. A gente tem que conseguir perceber que cada um desses lados, cada uma dessas posições tem coisas boas. Porque sempre tem. Como também do lado que a gente hoje conhece do bem, também tem coisas ruins. Porque esse momento que a gente está, de vida, de mundo, ninguém é completamente bom, ninguém é completamente ruim. Só que para a gente poder perceber isso, a gente tem que ter olhos para isso, sensibilidade. E parar de julgar tanto o que é diferente do que a gente pensa. Começar a olhar com mais carinho, como a gente olhava antes. Porque antes a gente não era tão assim, né? A gente via as diferenças e a gente ia convivendo.
eu acho que isso merece um resgate. Acho que a gente precisa resgatar a nossa capacidade fluídica, sabe? De fluido, de ser mais leve, né? De estar mais aberta a ouvir coisas diferentes. E eu vou separar o que me atende e o que não, mas ouvir mesmo. Porque mesmo aquela pessoa que pensa diferente de você, você tem algo a aprender com ela. Tem algo que ela vai te dizer que vai servir para melhorar a sua caminhada. Sempre. E juro, gente, se a gente só ouve os mesmos, é muito chato, né? Boring, não é? Tudo igual. Só penso naquilo. É que nem a gente pensa assim, eu amo chocolate. E se eu comer chocolate todo dia, de manhã, de tarde, de noite? É bom isso? Eu detesto próprios. Mas me faz bem também, às vezes, uma coisa amarga. Então a vida precisa dessas diferenças. A gente precisa rever a nossa psicosfera, rever a raiva, a tristeza e alimentar as diferenças, porque as diferenças são coisas saudáveis que nos ajudam a descobrir coisas em nós mesmos. Não é fácil? Não, não é. Dói? Dói. Mas é saudável. E a nossa psicosfera vai mudar. Você vai vibrar mais leve. Quanto mais você alimentar em volta de você as diferenças. Amar o diferente. Olhar para o outro com mais carinho, com mais atenção, com menos julgamento, né? Quando a gente julga, a gente acha que a gente é melhor do que os outros e a gente não é. Nós somos todos muito parecidos, na verdade. A gente tá aqui nessa batalha, porque é uma batalha interna para a gente se conhecer, uma batalha interna para a gente se transformar, uma batalha interna para a gente se adaptar, uma batalha interna para a gente amar mais. Eu falo batalha no sentido de força, energia. Não precisa ser com briga não, tá, gente? Mas tem que ter uma função ali, né? A gente tem que conseguir olhar para o nosso caminho e perceber que a nossa capacidade é muito maior do que a gente imagina para ser feliz. Mas, ao mesmo tempo, requer muito esforço, né? Requer foco, requer olhar para dentro e vibrar amor para fora. A gente, para fazer isso, a gente tem um monte de ferramentas, né? Uma delas, que pode nos ajudar nessa caminhada, é a gente vibrar amor todo dia quando for deitar. Fazer uma prece. Dormir com mais tranquilidade, pensando no amor aos outros, sendo grato a todas essas oportunidades. Essa palavra gratidão está meio batida, mas eu cada vez mais eu percebo que quando eu consigo pensar em cada momentinho do dia de ontem e agradecer a tudo que me aconteceu, mais leve eu fico, mais feliz eu fico. E esse agradecimento, às vezes, são coisas ruins, de coisas ruins que supostamente aconteceram, mas que foram boas para mim, né? A gente tem que ter esse olhar da gratidão, a gratidão pelos que estão à nossa volta, a gratidão pelo que temos para comer, seja o que for, a gratidão por esse céu lindo, pelo calor,
pelo frio, pela chuva. Caminho da natureza. Esse caminho que a gente às vezes anda, passa e não percebe. Agradecer cada passarinho quando ele canta. Perceber que ele está cantando. Agradecer o verde lá fora. Agradecer também a seca. Porque a gente, quando olha a seca, a gente percebe que a gente também precisa, às vezes, dessa coisa árida para aprender alguma coisa. Então esse é o meu convite. Meu convite é para esse livro, A Força do Um. Uma ideia, um sentimento, uma ação. Né? Que a gente consiga começar a ter ideias cada vez mais fortes de transformação, de reinvenção, de uma psicosfera brilhosa, linda, límpida. E que a gente consiga cada vez mais confiar na gente, nas nossas capacidades, na nossa adaptabilidade, na nossa capacidade de aprender, de amar, de ser paciente. Eu acredito em você. Você precisa acreditar em você. Deus nos deu muitas virtudes. Algumas não estão ainda plenas, completas, mas algumas estão incipientes. Mas quanto mais a gente alimentar essas virtudes, a gente vai se fortalecer e perceber que a gente pode ter esse lado brilhoso, essa vibração do bem cada vez mais forte. Acredita em você mesmo. Acredita nessa sua mudança. Acredita na sua força. Acredita, acredita, acredita. Eu vou terminar lendo de novo esse primeiro parágrafozinho aqui do livro para a gente ficar com isso na nossa mente. Espera aí, eu me perdi aqui. Eu vou reforçar esse capítulo aqui para que a gente fique com essas coisas em mente do que a gente pode fazer agora. A construção de um mundo melhor e mais justo passa pela força do Um. A força embutida numa palavra que inspira e transforma quem a ouve. A força de um pensamento que robustece a alma e nos encoraja a fazer o que entendemos ser importante. A força de uma ação que te leva a sair da zona de conforto, modificando panoramas e expectativas, marcando positivamente sua passagem pelo planeta. Jamais teremos a mais pálida noção da força que cada um de nós possui para transformar a realidade que nos cerca. Aí eu vou mudar essa frase. A gente vai ter noção, porque a gente vai exercitar essa nossa força. Então vamos lá, gente. Coragem está ao nosso alcance. A gente está aqui para isso. Força. Você é forte. Nós somos fortes. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. E boa semana para todos nós.